Bem, nós estamos aqui realizando o seminário, já é o segundo seminário, né, Regina? Nós realizamos o primeiro aqui na Regional Sul, no dia 28 de fevereiro. A Regina fez o seminário aqui, Reunião Mediúnica com Segurança. Agora a Regina vai estar trabalhando na Regional Norte, aqui do Tocantins, com o mesmo tema, Reunião Mediúnica com Segurança. E no dia 20 de maio, ela vai estar fazendo o mesmo seminário na Regional Centro. Então, uma oportunidade maravilhosa. Regina, nossa companheira. 22 de maio, não é isso? Ah, 22, é isso, é 22 de maio mesmo, né? É o terceiro seminário na Regional Centro. A Regina, nossa companheira aí, coordenadora da... Oi? Alguém quer falar? Coordenadora aqui da Comissão Regional Centro, FEB, é a nossa companheira da FEDEF, e nós temos aqui a Virgínia também conosco, que é da Federação do Estado de Goiás, aqui também na área da mediunidade, né? Juntinho com a gente. E Regina é companheira também incansável no trabalho. Minha amiga, fica com a tarefa, estamos aqui para aprender juntos, e estamos aqui para te ouvir à tarde, até às 18 horas, com intervalo pequeno que ela vai falar um momento. Estamos aqui, então, para aprender junto e também, se precisar de nós, né, Virgínia? Estamos juntos, né? É isso, Luciano? Com certeza. Isso mesmo. E licença um pouquinho, é só avisar aos nossos companheiros que, se possível, coloque qual a casa espírita e a cidade que reside, para a gente poder depois contabilizar aí a presença dos nossos irmãos. Você pode escrever pelo chat, tá bom? Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, uma alegria grande estar aqui, poder participar desse trabalho. Lembrando que esse é o segundo seminário com o mesmo tema, só que são conteúdos completamente diferentes. Porque dentro do tema Reunião Mediúnica com Segurança, a gente procura trabalhar dentro das necessidades que foram solicitadas pela região. Então, as necessidades da região norte foram completamente diferentes das necessidades da região sul. Então, nós vamos iniciar pensando aqui em reunião mediúnica com segurança. Primeira coisa, uma reflexão para nós, e aí nós queremos a participação de todos. O que significa uma reunião? O que é uma reunião? Está aberto para comentários. Não tenham vergonha, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ficar aqui olhando um para a cara do outro e não vamos chegar a lugar nenhum. A um de cada vez. O que significa reunião? Boa tarde, enquanto ninguém responde. Joaquina. Oi, Joaquina. Vamos lá. O que é uma reunião? A Virgínia quer falar. Virgínia, começa aí, para ver se o pessoal se anima. Eu já sabia que vocês iam me dar trabalho. Ó, é um conjunto de pessoas, que podemos nos referir assim, dispostas a estudar e a trabalhar com seriedade em cima de algum tema. No nosso caso, mediunidade. Por enquanto, só reunião. Vamos lá. Quem mais fala o que significa reunião? Pai, para mim, a reunião é um encontro de duas ou mais pessoas, né? Para discutir alguma coisa, aprender e até mesmo chegar a um consenso, né? Com um objetivo comum, né? Isso. Então, agora a gente passa para a reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica? Qual o nosso entendimento a respeito de uma reunião mediúnica? O Tassiano quer falar. A literatura espírita tem bastante conceito,
fala bastante desse assunto. Todos nós sabemos com certeza qual é o significado de uma reunião mediúnica, mas depois do almoço, para a gente não começar a dormir aqui daqui a pouco, então vamos movimentar um pouquinho aqui, para nós, o nosso entendimento enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da casa espírita, o que é uma reunião mediúnica? Regina, Tassiano quer falar, não é, Tassiano? Pode falar, Tassiano. Boa tarde, meus amigos. Então, reunião é um grupo de pessoas, né, que se juntam com uma determinada finalidade. E como é reunião mediúnica, então o grupo se reúne em torno do estudo e da prática das atividades mediúnicas baseada, né, na segurança, nos postulados, nas diretrizes trazidas por Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns, né? Ok, quem mais gostaria de participar? Bom, pessoal, se nós buscarmos o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, o item 331, nós vamos encontrar uma definição do que significa uma reunião mediúnica. Então, dizem os espíritos, uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Ou seja, mediunidade, atividade mediúnica, não é uma atividade individual, é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Então, aqui, já dá para a gente observar que esse ser coletivo está falando aqui para nós da interação e da integração de duas equipes, não é? Um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das qualidades e das propriedades de seus membros. Este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, além das qualidades e das propriedades dos componentes dessa reunião, nós precisamos também da homogeneidade. Sem essa homogeneidade, dificilmente a gente consiga formar uma boa equipe de atividade mediúnica. Nós até vamos ter um grupo mediúnico, mas ter uma equipe mediúnica já exige muito mais de cada um de nós. Continuando, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha aí, interrompe, tudo bem. Continuando, nós buscamos aqui Manuel Filomeno de Miranda. E Filomeno de Miranda, em 2007, ele publicou uma mensagem que ela saiu no Reformador. Ela está no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, e está também na abertura do livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. Então, Filomeno de Miranda, falando sobre a reunião mediúnica, ele nos diz o seguinte: a reunião mediúnica é formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar. Então, não é somente um grupo de pessoas. Essas pessoas precisam ser responsáveis e precisam estar conscientes daquilo que elas vão trabalhar, daquilo que vai ser realizado. Essas pessoas receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios a que todos são convocados para exercer no santificado lugar
que se programa a sua execução. Então, não é uma reunião para a gente fazer em qualquer lugar. Estou aqui em casa hoje, não tenho nada o que fazer, aí eu ligo para meia dúzia de pessoas e digo assim, vamos fazer uma reunião mediúnica? Não é bem assim que funciona, né, gente? A reunião mediúnica acontece na casa espírita, que é o local devidamente preparado para aquilo. Então, não podemos fazer reunião mediúnica aleatoriamente em qualquer lugar. Seria a mesma coisa da gente perguntar assim, o médico faz cirurgia no asfalto? Na sala de casa? Você teria coragem de se submeter a uma cirurgia que fosse feita na sala do seu médico? Sala lá da casa dele, viu? Então, são coisas que a gente precisa perguntar quando a gente pensa numa reunião mediúnica. Aqui nós temos uma mãozinha levantada, que é Edith. Edith, você quer falar alguma coisa? Oi, Edith. Está com a mãozinha levantada. Regina, Oi. Desculpa o engano, viu? Tá bom, tá certo. Então, continuando, essa reunião mediúnica, segundo Filomeno de Miranda, deve compor-se de conhecedores da doutrina. Então, além de serem responsáveis e conscientes, além de terem recebido treinamento antes, preparação anterior, eles precisam ser conhecedores da doutrina espírita. E, além disso, precisam exercer a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que para participar de uma reunião mediúnica, existe uma série de requisitos que são necessários a cada um de nós. Não é simplesmente querer trabalhar mediunicamente, chegar na casa espírita, dizer que alguém disse que tem mediunidade, que precisa trabalhar mediunicamente e ser encaminhado para um grupo mediúnico. Existem algumas necessidades que precedem esse momento. Ela é o resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, um encarnado e um reencarnado, um desencarnado e um reencarnado, que tem como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Então, aqui vem, mais uma vez, a necessidade do conhecimento para o trabalho mediúnico. Lembrando que Filomeno de Miranda, da mesma forma que a espiritualidade no livro dos médiuns, mostra para nós a interação de uma equipe encarnada e uma equipe desencarnada. Essa equipe desencarnada será correspondente ao que os encarnados derem para ela. Se os encarnados se reunirem com o objetivo de curiosidade, terão uma equipe correspondente. Agora, se reunirem com o objetivo de estudar, de amparar, de auxiliar, de crescer, de se renovar, terão uma equipe correspondente a essa colocação, a essas propriedades, né? Para se alcançar essa sincronia,
os segmentos se comprometem a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Então, isso tudo, como a gente sabe, não surge agora. Quando nós planejamos a nossa reencarnação, isso aí já faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Basta a gente lembrar, quando a gente lê o livro Os Mensageiros, em que André Luiz vai conhecer o Centro de Mensageiros e encontra ali, participa durante uma semana de uma reunião onde estão sendo recebidos companheiros que reencarnaram com tarefas específicas no campo da mediunidade, muitos que se prepararam durante 30 anos para essa tarefa e agora retornam, a grande maioria deles, ou a grande maioria de nós, em profundo sofrimento por não ter dado conta dessa tarefa. Então, voltam pedindo ajuda para a continuidade do trabalho. Nós vamos parar aqui um pouquinho para ver se alguém quer fazer alguma colocação. Virgínia, Graça, Tassiano e todos os participantes. Regina, o que eu acho primordial nas orientações do livro de André Luiz é o critério, o cuidado que a espiritualidade tem nesse nosso treinamento. E, apesar de todo esse cuidado, a gente dá bobeira e não faz aquilo que nos propomos para fazer. Não é? Então, eu li recentemente o livro e fiquei assim, realmente maravilhada com o planejamento, com as decisões, com as orientações, principalmente, o que me tocou muito foi o estímulo e o apoio que os dirigentes espirituais nos oferecem, como médiuns que falimos, de alguma forma, não é? Então, a mediunidade surge para a gente como uma porta de crescimento. Vale a pena a gente investir nisso daí, cuidadosamente. Cuidadosamente. Esse é um livro que a gente costuma utilizar ele no primeiro ano da formação do médium, como um do MEP aí, o programa que seja utilizado pela casa, como livro de férias, porque é muito importante o trabalhador conhecer a responsabilidade, o amparo e o respaldo que tem da equipe espiritual perante um trabalho desses, né? Então, mais alguém? Está muito caro. É muito importante, né? A reunião mediúnica, como é um ser coletivo, o médium precisa ter essa maturidade para entender que ele está ali também trabalhando com a equipe espiritual que precisa que o médium esteja em equilíbrio, na responsabilidade, no estudo, mergulhado no estudo é muito importante, né? E a mediunidade é um intermediário, então o médium é intermediário. E se esse intermediário não estiver em condições do trabalho, então vai ter perdas na reunião mediúnica, é muito importante. Quando é a questão de doença física, então tudo bem, mas quando é por falta de cuidados, falta de vigilância do próprio médium, então realmente é um sofrimento depois que certamente está buscando, é a dor, né? É a obsessão e tantos outros sofrimentos que irão ter na questão do trabalho não realizado com Jesus, né? Então é toda uma vigilância mesmo. Uma disponibilidade a servir. Isso é importante, Graça, tanto o servir como o estudo, a gente lembrar que é muito comum a gente ouvir na casa espírita
que quando a gente chega na reunião de desobsessão, a gente já estudou tudo que a gente precisava conhecer. E é um equívoco muito grande, porque aí é exatamente onde nós mais precisamos estudar. Porque até ali nós estudamos o quê? Nós conhecemos a mediunidade. Nós estudamos a parte técnica da doutrina espírita. Estudamos a parte moral também da doutrina espírita. Mas agora nós precisamos juntar essas duas e precisamos o quê? Trabalhar em benefício dos menos favorecidos. Para a gente trabalhar em benefício dos menos favorecidos, nós precisamos nos conhecer e conhecê-los também. Então, entra o quê? O conhecimento do que é a obsessão, de como acontece, de como os espíritos agem, do quanto o médium é suscetível ao processo obsessivo e do que ele precisa trabalhar em termos de reforma íntima, de transformação moral, para ele criar um antídoto e se resguardar um pouco mais, porque isento da obsessão ninguém é. Todos nós, em qualquer época da nossa vida, se abrirmos uma brecha, se abrirmos uma portinha, estaremos sujeitos ao processo obsessivo. Mas, continuando, os espíritos ainda dizem aqui no capítulo 29, o item 327, falando sobre a reunião mediúnica séria. Ela é aquela em que se pode aurir o verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Mas será que só uma reunião séria é suficiente para uma reunião mediúnica com segurança? É só a reunião ser séria? E o que vem a ser uma reunião séria? É aquela que é composta de pessoas carrancudas? É isso que é ser sério? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além dela ser séria, a reunião precisa também ser instrutiva. Então, não é suficiente que a reunião seja apenas séria. É preciso também seja instrutiva. E o que são as reuniões instrutivas? São aquelas que apresentam caráter muito diverso e são as em que se pode colher o verdadeiro ensino. Então, além dela ser séria, nós precisamos colher o ensinamento daquilo que estamos fazendo. Então, não é somente ser séria. E que ensinamentos são esses? Ensinamentos que a gente aprende no decorrer da reunião mediúnica. A cada manifestação que acontece. Como o médium se sente, como ele se percebeu naquele dia, as dificuldades que ele teve, o que o espírito comunicante trouxe, o que aquele conteúdo tem a ver com cada um de nós que fazemos parte desse grupo de trabalho. São ensinamentos que vão nos ajudar a crescer e a melhorar. Agora, a reunião mediúnica, para funcionar, ela precisa de critérios, e critérios bem claros. E todos esses critérios, eles estão descritos, tanto no livro dos médiuns, como nós vamos encontrar também no livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, vamos encontrar também no livro Desobsessão, vamos encontrar em Qualidade para a Prática Mediúnica. Então, tem uma série de livros que trazem essas informações e que nós, enquanto espíritas, precisamos conhecer. Então, vamos começar aqui. Depois o Tassiano vai mandar, ou a Graça, vão mandar esse material para vocês. Essas numerações que estão no PowerPoint, elas se referem
ao item no livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, tá bom? Nós deixamos para facilitar quem for estudar depois, pegar o texto todo e contextualizar o assunto. Então, começa dizendo o seguinte, capítulo 3, item 3.1, critérios. A reunião mediúnica deve ser constituída de participantes que tenham conhecimento básico da doutrina espírita e da mediunidade em particular. Então, não é somente conhecer a doutrina espírita. Agora, por que conhecer a doutrina espírita para trabalhar mediunicamente? Toda e qualquer pessoa dentro da casa espírita precisa conhecer, estudar e vivenciar a doutrina espírita. Antes da gente ser médium, nós precisamos ser espíritas. Não é? Isso é muito importante. E, além do conhecimento básico da doutrina espírita, que é o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, todos esses livros trazem informações que são fundamentais para a gente quando a gente chega na sala, no estudo do MEP. Às vezes as pessoas acham que não precisa fazer nenhum estudo antes, porque quando chegar no MEP, vai aprender tudo aquilo. Quando chegar no MEP, ao contrário, ela não vai entender nada do que está sendo dito. Porque quando chega no MEP, a pessoa vai falar sobre fluidos. Se eu não estudei antes, não sei o que é fluido. Então, tem que interromper a aula para falar sobre fluido. Vai falar sobre desdobramento, não sabe o que é desdobramento. Volta lá para falar sobre desdobramento. Confunde desdobramento com transporte. Então, tem uma série de assuntos que não sabe diferenciar alma de espírito. Então, tem uma série de assuntos que, se nós não estudarmos antes, nós não conseguimos acompanhar o MEP. Fala, Tassiano. Quando quiser que apresente o material, tá? Você me avisa. Você poderia ir acompanhando ele tá. aí, né? Então, vou colocar aqui agora. A partir do critério, né? Uhum. Então, enquanto estamos falando do critério aqui, ainda diz assim, a mediunidade será exercida de forma saudável e segura, recusando-se sistematicamente o uso de práticas exóticas ou estranhas à orientação espírita. Alguém quer falar alguma coisa enquanto o material entra? Está entrando. Virgínia, Graça, Benjamira. Vamos lá. Eu gostaria de contribuir também. Fala, Eduarda. No livro Diretrizes, né, de Segurança de Valdo e Raul, ele fala sobre essa questão que ele fala que a mediunidade é, antes de tudo, né, uma oportunidade de servir. E ele vem falar também que ela tem essa finalidade de uma importância pela questão que é, graças à nossa mediunidade, a mediunidade, que o homem pode se responsabilizar, né, como espírito imortal. Sem contar que nós fazemos um compromisso ainda na pátria espiritual, de contribuir, né, no bem, na terra, e muitas vezes chegamos aqui e a gente não coloca em prática aquele plano, aquele compromisso que nós fizemos lá. Então, a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de ser. Exatamente. Né? Quando a gente fala da questão de conceitos de mediunidade, eu gosto muito de um conceito que eu acho que ele não tem autoria, mas assim, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de auxiliar as pessoas que precisam de ajuda. Então, independente de qualquer outro conceito que exista,
nós precisamos considerar a mediunidade como uma ferramenta de trabalho. Virgínia? Tudo tranquilo? Tassiano? Vamos lá. Continuando. Condições para a instalação e manutenção de um clima de harmonia e solidariedade na reunião mediúnica. Vamos ver quais são essas condições. Em primeiro lugar, a simplicidade, a ordem, a higienização e a segurança do recinto onde é realizado o intercâmbio mediúnico com os espíritos devem ser preservadas, evitando-se o uso de ornamentos, quadros ou quaisquer manifestações que sugiram culto externo. Ou seja, nós precisamos de um ambiente que seja um ambiente ventilado, um ambiente tranquilo, privativo, que não tenha muito trânsito de pessoas em volta e que a gente tenha segurança enquanto a gente está ali dentro daquela sala realizando o trabalho. Precisamos do quê? Uma coisa que é fundamental, a higienização desse ambiente. A equipe espiritual se encarrega de fazer a limpeza fluídica desse ambiente. Agora, é importante a gente lembrar que a limpeza material desse ambiente, a espiritualidade não vai se materializar para fazer. Somos nós, participantes do grupo, que precisamos chegar com antecedência, limpar a mesa, limpar as cadeiras, limpar o chão se houver necessidade, recolher o lixo da sala, recolher papéis, tudo que tiver demais dentro daquela sala, a gente precisa organizar, porque é impraticável a gente entrar numa sala mediúnica suja e trabalhar mediunicamente dentro de uma sala que tem a lixeira, que parece que tem 3 meses que ninguém recolhe aquele lixo. Copinhos espalhados, papelzinho de balinha, não sei mais o que. É impossível, gente. Se nós não damos conta de fazer a limpeza material deste ambiente, nós vamos fazer o quê dentro dessa sala mediúnica? Continuando. Os grupos mediúnicos devem funcionar em reuniões privativas, mantendo-se trancadas as portas do início ao término da reunião. Ou seja, começou o trabalho, 15 minutos antes, a porta geralmente é fechada. E fechou a porta, só abre agora quando a reunião termina. A não ser que alguém esteja passando mal, desencarnando na hora da reunião. Aí nós não vamos esperar a reunião terminar para levar a pessoa para o hospital, porque aí pode ser que ela já tenha desencarnado, né? Então, exceção a isso daí, fechou a porta, só abre quando termina a reunião. A capacitação continuada dos integrantes da equipe deve ser planejada e executada, aquilo que a gente já falou. Não é porque a gente chegou na atividade mediúnica, que a gente já aprendeu tudo que a gente precisava, e agora nós não vamos continuar estudando. Nós precisamos continuar estudando, precisamos encontrar mecanismos para isso. Agora nós estamos utilizando o virtual, estamos sem o funcionamento da reunião mediúnica presencial, mas as atividades continuam, as equipes precisam continuar em funcionamento e se aprimorando cada vez mais. Alguém quer falar? Se não, continuamos. Regina? Fala, Graça. Voltando à questão aí do horário, né, o horário certo de chegar com a porta fechada, né?
Então, é importante também, o André Luiz nos fala, que chegar 10 minutos antes em qualquer compromisso, né? Exatamente. Então, é importante que a gente chegue, que às vezes a gente sabe que tem momentos que não tem jeito em determinadas situações, mas é importante que cheguemos sempre antes, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas o hábito da pontualidade é muito importante, né? Chegarmos antes, para ir harmonizando, porque a gente, se chegar em cima da hora, a porta está quase fechando, adentra a reunião mediúnica, é esbaforido, é agoniado porque estava atrasado. Imagina como que é o nosso pensamento até harmonizar de novo. Então, que nós não possamos ser causa de desajustes de tudo que está ali preparado já para uma reunião mediúnica. Então, essa questão é muito séria. Chegar bem antes e manter ali em silêncio, oração, né, para poder ser um companheiro de auxílio, não de desajuste, né? Esse é um dos grandes problemas do movimento espírita no Brasil, é lidar com a pontualidade, com a assiduidade, com a preparação e com o entendimento do trabalhador em relação a isso. Fala, Virgínia. Eu estou me lembrando aqui da recomendação de nós entrarmos na sala 15 minutos antes e nos mantermos em prece, deixando os abraços de saudade, as efusões carinhosas no outro ambiente, porque a sala da reunião mediúnica é considerada uma sala cirúrgica, vamos dizer assim, não é? Ali já tem espíritos em sofrimento, desesperados, tristes. Então, a nossa postura tem que ser, como a Grace falou, silenciosa e de prece, para manter, desde o início da nossa entrada, a sintonia com a equipe espiritual. Era isso. Com certeza. Aliás, a sintonia, a gente já deve estar com ela encaminhada desde a véspera, né? Deitou para dormir no dia anterior, nós já estamos em preparação para o nosso trabalho. Amanheceu o dia, nós estamos em permanente preparação para o trabalho. Chegando na casa espírita, nós precisamos estar preparados e não gastar 10 minutos ainda para que a gente reorganize os nossos pensamentos para poder continuar a reunião. A divulgação de mensagens mediúnicas sem prévia análise deve ser evitada a todo custo, atentando-se em especial para as manifestações anímicas acima do tolerável e das mistificações, visto que qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a compõem. Então, isso aqui também é outro problema sério no movimento espírita hoje, que a gente tem visto com bastante frequência. A toda hora a gente recebe mensagens, e ao receber uma mensagem, a gente repassa sem nenhum critério, sem nenhuma análise. E aí, a gente às vezes cria um tumulto danado no movimento sem nenhuma necessidade. Vamos lá, nós vamos voltar ainda a esse assunto. Continuando, quais são os objetivos mais comuns para uma reunião mediúnica? Em primeiro lugar, o objetivo da reunião mediúnica é prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer. Porque não é somente aqueles que sofrem que precisam de ajuda. Os que fazem sofrer precisam tanto ou mais, concorrendo para o seu equilíbrio e a sua melhoria, seja por meio de aconselhamentos e outras ações espíritas, seja pelo acolhimento fraterno e solidário. Amparar espíritos em processo de reencarnação, segundo as condições disponíveis. Contribuir para o reajuste espiritual
de espíritos portadores de graves desarmonias. Aqui nós temos alguns dos objetivos, porque existem vários outros objetivos em relação à reunião mediúnica. Mas esses aqui são os básicos. Se nós estamos ali, é para prestar auxílio moral e doutrinário a quem precisa. É para amparar aqueles que muitas vezes chegaram em profunda dor, em profundo sofrimento, passaram por um período ali de tratamento, e agora eles retornam muitas vezes agradecendo porque estão se sentindo bem e já estão sendo preparados para uma futura reencarnação. Como isso é legal quando a gente tem a oportunidade de receber esses companheiros e a gente vê ali, poxa, chegou aqui, estava assim, no fundo do poço, conseguiu escalar as paredes desse poço, saiu, agora está bem, já está com ânimo, se preparando para uma nova tarefa na matéria física. Isso é muito importante. Gente, quando quiserem falar, só levanta a mãozinha aí e dá sinal. Viu? Continuando, agora vamos ver o que Allan Kardec nos diz a esse respeito. Kardec enfatiza o objetivo primordial da organização de um grupo mediúnico. Deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade de seus médiuns. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. Então, a gente verifica que não é assim, juntou um grupo de pessoas, iniciou um trabalho mediúnico e o grupo já está perfeito. Não. Nós temos todo um período de aprendizado, de adaptação, em que a gente vai aprendendo a conhecer uns aos outros, a gente vai lidando com as nossas ações e com as nossas reações quando incorporamos, quando ouvimos as comunicações que estão sendo transmitidas, e ali nós vamos formando um mecanismo de defesa, nós vamos nos preparando. Quando o grupo está ali naquela homogeneidade, numa sintonia adequada, que um olha para o outro, já sabe o que o outro está pensando, está querendo dizer. A gente olha para o médium, a gente já sabe como é que o médium dá sinal quando ele está se preparando para liberar uma comunicação. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com um grupo quando ele chega nesse ponto. Só que até chegar nesse ponto, nós temos uma série de testes que somos submetidos. Muitas vezes vem ali um processo obsessivo, uma tentativa de assédio. Para quê? Para testar o grupo, para ver se nós estamos ligados, se nós estamos prestando atenção no que está acontecendo, ou se nós estamos apenas ouvindo as comunicações e achando elas bonitinhas. A partir do momento em que a espiritualidade percebe que pode contar com aquele grupo, aí esse grupo começa a receber casos mais delicados, casos mais complicados, espíritos com situações mais sérias. Por quê? Porque o grupo dá conta de acolher, de sentir a dor, de esclarecer, de ajudar aquele companheiro a se libertar daquela dor, daquele sofrimento. Alguém quer falar? Alguém tinha levantado a mão aqui, Regina. Eu não vi, parece que é Edith. Alguém levantou a mão? Ela estava com a mãozinha levantada no início, né? E ela não bateu. Regina, boa tarde a todos. Mas agora foi proposital.
Ah, bom, eu pensei que você não tinha baixado. Eu me atrasei para fazer a pergunta, porque a dúvida... Estou tumultuando a sua reunião, desculpa. Não, fica tranquilo. É que quando você falou das portas trancadas, me veio uma dúvida. Nós moramos numa região muito quente, né? A maioria das casas não são climatizadas e tem-se um hábito de fechar janelas, fechar tudo. Para a rua estarem fechadas? E se sim, por quê? Por favor. Olha, geralmente, quando a gente fecha a janela, assim, quando a gente tem uma sala com ar-condicionado, com um ventilador, tudo bem. Agora, quando você está assim no térreo, não dá para você trabalhar com janela aberta, né? Porque se as pessoas estiverem passando ali na rua, elas vão parar para ver o que está acontecendo ali do lado de dentro, né? E a reunião, ela precisa ser privativa. Então, é preciso que a casa verifique um local apropriado para a realização dessa reunião, né? Porque, senão, se ficar com a janela aberta, virada para a rua, uma rua onde tem trânsito de carro, tem barulho, tem pessoas circulando por ali, não é conveniente realmente que essa janela fique aberta, né? Mas é questão da casa analisar e verificar, conversar com os dirigentes e ver o que pode fazer, fazer uma vaquinha aí no grupo, comprar um ventilador, alguma coisa aí que ajude a melhorar essa situação, né? O grupo conversando chega a um acordo comum. Obrigada, Goiânia tem muito calor, né, Virgínia? Aliás, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, tem dia que estou com ar-condicionado mesmo para a gente conseguir ficar 1h30, 2 horas dentro de uma sala mediúnica. Leoneide está com a mão levantada. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Regina, eu vou ampliar a compreensão, quem sabe, da pergunta da nossa irmã Edith. Fala. Então, é no sentido de que a casa, ela não tem janelas para as ruas, mas ela tem janela nas laterais. E talvez o sentido da pergunta dela seja no sentido de que, fechando a porta de entrada, podemos, é preciso, é necessário fechar todas as janelas. As janelas não são, como se diz, de bandas, né? São vitrô. Então, é necessário fechar todos esses vitrôs, já que a gente vai fechar a porta, porque a gente fica sempre nessa dúvida, porque precisa ventilar. Nem sempre é possível refrigerar de forma que todos fiquem confortáveis. É preciso, assim, quando você disse a janela na lateral, nessa lateral ela fica para outras casas? Não, dependência da casa do lado. É o terreno da casa, não tem circulação de pessoas. Não. Então não tem nada que impeça essa janela ficar aberta, não tem problema, senão vai matar todo mundo lá dentro, né? Certo. Agora, e também tem... fechou a porta é mais no sentido de quê? De dar privacidade ao grupo. Porque você está trabalhando, nós trabalhamos numa casa espírita que é um lar de crianças. E nós temos um grupo de trabalho que é uma desobsessão voltada para o atendimento das crianças da casa. E aí, o dirigente do abrigo é o dirigente dessa reunião mediúnica. Tem dia, nós tivemos que botar uma porta lá no corredor da recepção, a Virgínia conhece, onde tem o auditório e tinha o corredor da sala de atendimento fraterno até a reunião mediúnica. Nós tivemos que botar uma porta ali naquele corredor, porque começava a reunião
Os meninos começavam, tá? Batia na porta e dizia assim, tio Brás, tia Regina, tia Antônia, ia. Aí eu tinha que pegar um papelzinho e escrever assim, estamos em trabalho, não perturbe, só 21 horas, passar por baixo da porta para eles pegarem, ler e deixar a gente trabalhar. Para resolver o assunto, nós botamos uma porta lá no corredor, que aí o corredor fica isolado e pronto, não temos problema mais com a criançada batendo na porta na hora do trabalho. Então, a gente tem que conversar e encontrar aí o mecanismo que seja melhor para cada caso. Fala, Virgínia. Ok, obrigada. Não, você justamente abordou o que eu iria falar, tá tranquilo, é isso aí. Que bom. Obrigada. Continuando, vamos falar agora sobre a equipe mediúnica. E aí estamos lá com o item 6.2, os componentes da equipe mediúnica. Então, entra em primeiro lugar a seleção das pessoas que deverão compor um grupo mediúnico. Requer atenção e cuidado, pois sendo o grupo a soma dos seus componentes, disporá da força e ou da fraqueza de cada um, conforme item 331 do Livro dos Médiuns, não é? Então, é a força e a fraqueza do conjunto que vai determinar o tipo de atividade que nós vamos ter. Então, para isso é necessário que a gente tenha muito cuidado, não é só a pessoa conhecer a doutrina, não é só a pessoa ter feito o MEP, não é só a pessoa ter mediunidade. É preciso que ela tenha saúde, é preciso que ela tenha outras condições que vão habilitar ou não ao trabalho mediúnico. Continuando. É necessário que todos se estimem, sejam ao menos simpáticos entre si, que atuem de forma consciente, própria do servidor dedicado e responsável. Isso também é um ponto fundamental, porque o grupo precisa, em primeiro lugar, se conhecer. Porque só se conhecendo, só aprendendo a lidar um com o outro, é que nós vamos encontrar a sintonia e a homogeneidade desse grupo. Se nós estamos num grupo que não se estima, ou seja, que tem antipatias entre os componentes do grupo, na hora que a gente fechar os olhos, iniciar a prática mediúnica e disser assim, vamos fundir as nossas auras, o milagre não vai acontecer. Porque eu não posso fundir a minha aura com a aura de alguém que eu antipatizo, a alma de alguém com quem eu não me afinizo. Então, dentro de um grupo mediúnico, isso é impraticável. Se existe antipatia, se existe algum problema, vamos parar e vamos tentar resolver pelo bem do grupo, porque senão nós estamos ali abrindo portas para um processo obsessivo. Regina, Oi. Me permite? Claro. Então, quando você coloca aqui, né, o ensinamento dos espíritos, é necessário que todos se estimem. Interessante isso, né? Então, é exercício, porque nós estamos no lugar certo com as pessoas certas, né? É importante que a gente, quando tiver alguém no grupo que nós não tenhamos afinidades, que a gente comece a orar por ele e especialmente a gente muita vigilância que o problema não é dele, é nosso, né? É nosso, é individual. Então, a gente lembra no livro Educandário de Luz, Emmanuel trazendo aquela história, aquele espírito superior foi convidado a estar num grupo perfeito, uma companheira queria que o grupo mediúnico fosse perfeito. Ela ia começar uma reunião mediúnica e queria que todos fossem perfeitos, médiuns, realmente bons, que amasse de verdade. E ele disse que não poderia,
porque mesmo ele tendo todo aquele desgosto, né, ele tinha filhos na terra que ele sofria muito, e às vezes tinha pensamento até de sentimento de que tinha que trabalhar, porque ele sentia os filhos dele sendo punidos por coisa que não precisava, e ele sentia isso. Então, ele não era perfeito, ele não poderia estar na reunião. Ele foi o grupo perfeito só de Jesus. Então, realmente, nós temos as dificuldades. Agora, o que precisa é nos conhecer melhor. Se eu estou com pensamento negativo, que não seja pensamento de amor, falta de caridade com alguém do grupo, que a gente vigie o pensamento e ore por ele e por a gente também, para que isso talvez seja até um processo de interferência de espíritos que querem que o trabalho não vá para frente, e comece daí o olhar negativo contra o outro, olhar de lado contra o outro, né? Despertando essa animosidade. É muito importante essa vigilância contínua. Com certeza. Um outro ponto, que tenha um conhecimento doutrinário suficiente para reconhecer a seriedade e a delicadeza da tarefa, e que busquem continuamente atingir objetivos superiores. Então, aí está o processo da renovação, do aprendizado. Mediunidade exige transformação de todos nós. É o educar-se para educar a mediunidade. Senão, a gente não consegue estar dentro de um grupo e seguir e buscar atingir esses objetivos. Continuando, Cassiano parece que deu uma saída. Nós temos aí. O outro ponto, a direção do grupo. Agora a gente entra num ponto complicado, porque diz assim, se tudo vai bem dentro de um grupo, não é mais do que a obrigação do dirigente. Mas se alguma coisa não funciona no grupo, a culpa é do pobre do dirigente. E ele não é um santo. Ele é uma pessoa normal, comum, como todos os outros participantes desse grupo. Então, a direção deve ser confiada a alguém que tenha certa posição de liderança, mas é necessário não esquecer nunca de que tal condição não confere a ninguém poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo. Essa fala é de Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, primeira parte, capítulo 1. Depois todo mundo busca lá esse capítulo para reler, porque ele é muito importante. Continuando, vamos ver aqui. Os participantes do grupo devem ser movidos pelo sincero desejo de se aperfeiçoarem moral e intelectualmente. E outro ponto também importante, destacar que é vedada a participação de criança na reunião mediúnica, ainda que apresente mediunidade ostensiva, independentemente de ser harmônica ou desarmônica a ação espiritual manifestada. Criança precisa ser evangelizada. Então, a criança que demonstre algum indício de mediunidade, ela deve ser encaminhada para a evangelização. A família deve realizar também o culto do evangelho no lar e deixar a mediunidade para quando a criança chegar na vida adulta. Continuando, admissão de participantes dentro de um grupo mediúnico também não é uma coisa aleatória, não é? Os componentes da reunião devem apresentar condições físicas, emocionais e psíquicas. Como nós dissemos, não é simplesmente ser espírita, não é simplesmente ter conhecimento doutrinário, não é simplesmente ter feito MEP, que vai estar apta a integrar uma equipe mediúnica. Além disso, ela precisa das condições físicas, emocionais e psíquicas para poder trabalhar.
é necessário estar integrado nas atividades da casa espírita. É impraticável uma pessoa que seja apenas médium, ela vai na casa espírita, no dia do trabalho mediúnico, trabalha mediunicamente, se contenta com aquilo, volta para casa, cumpriu a sua parte. Não. A casa vai muito além disso. É necessário conhecer, participar ativamente das atividades, ter conhecimento doutrinário espírita e mediúnico, que também já foi falado, mais uma vez, volta aqui também o mesmo assunto. Assumir compromisso com a atividade mediúnica, demonstrando dedicação, assiduidade, esforço de melhoria espiritual e sintonia com os fins da doutrina espírita e os objetivos da instituição espírita. Então, toda casa espírita, quando ela está inserida numa comunidade, ela tem objetivos específicos de acordo com a localidade em que ela se encontra. Então, além de todo esse compromisso, da dedicação, da assiduidade, do esforço de melhoria, ela precisa seguir os objetivos da instituição, ou seja, conhecer a instituição para poder colaborar. Participar da palestra evangélico-doutrinária é outro ponto importante, porque além da gente estar prestigiando os palestrantes da casa, a gente está em aprendizado, e a gente aprende muito na palestra pública da casa. Ter o hábito de realizar o evangelho no lar, como complemento do apoio espiritual às atividades realizadas no grupo mediúnico. Vincular-se apenas às reuniões mediúnicas da casa espírita. Então, tem pessoas que às vezes querem participar de reunião mediúnica em 2, 3, até 4 casas espíritas, se conseguir. Já é difícil para a gente sintonizar e estar ligado a uma única equipe espiritual. Imagine se a gente tiver sintonia com 2, 3 equipes de 2, 3 casas espíritas diferentes. Não tem essa possibilidade. É muito difícil. Então, fique na sua casa, porque ali é o local com quem você se comprometeu antes de reencarnar, você passou por uma preparação, foi indicado para você qual era o lugar que você ia morar, qual era a casa espírita que você ia frequentar, quem eram as pessoas com quem você ia conviver, ok? Continuando. Regina? Oi. Oi, Regina, posso falar? Pode. Já temos visto casos em que as pessoas frequentam outras casas espíritas em reunião mediúnica e fica questionando, às vezes, trazendo para uma e para outra as diferenças que existem nas reuniões mediúnicas. E isso dá um desconforto para as equipes, né? Porque cada casa tem seu jeito de trabalhar, lógico, dentro do doutrinário, mas a postura, às vezes, aí fica como um tipo de conversação não adequada, que não acrescenta em nada. E além de, nós sabemos das afinidades espirituais, igual você colocou. Imagina, o médium, ele tem ali, a equipe espiritual vai trabalhando as necessidades do médium, auxiliando, e na hora da reunião mediúnica, que muitas vezes é trazido a comunicação, não apenas no momento, às vezes já bem antes, dias antes, na sintonia, na afinidade mediúnica ali, para poder trabalhar com o médium naquele dia determinado, e se ele tem 2 ou 3 reuniões mediúnicas em outras casas, imagina a dificuldade, e gera desconforto, e isso não é bom, e traz realmente um desgaste, e até uma dificuldade espiritual para o próprio médium, né? Com certeza. Vamos lá. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar: afastamento do participante da reunião mediúnica. Entende-se por afastamento do trabalhador a sua desvinculação do grupo mediúnico, temporária ou definitivamente, mediante ato da diretoria da casa,
ouvindo o dirigente da reunião mediúnica. São o quê? Ausências sistemáticas sem apresentação de justificativa. Então, o trabalhador vem uma semana, falta 2, 3, daqui a pouco ele aparece de novo, falta mais um mês. Então, está faltando compromisso da parte dele, ou está faltando a gente sentar e conversar para entender o porquê que ele está faltando, se tem possibilidade dele ser transferido para um outro grupo da casa, se tiver, o que a gente pode fazer para ajudá-lo a encontrar e seguir o compromisso dele perante o trabalho, né? Falta moral grave ou comportamento social incompatível com os objetivos da atividade mediúnica. É outro ponto que também pode provocar o afastamento dele. Impedimentos de natureza física, psíquica e mental. Às vezes a pessoa está com algum problema de saúde, precisa passar por um longo tratamento. A gente tem visto muitos companheiros aí com problema, com câncer, com algum outro problema com depressão, e às vezes a pessoa precisa se afastar temporariamente para poder se recuperar. Processo obsessivo que invalida ou dificulta a realização da tarefa. O afastamento do grupo mediúnico deve ser encaminhado com bom senso e sincero espírito de fraternidade. Não é simplesmente você afastar. Você vai afastar, mas você vai dar todo o suporte que a pessoa precisa durante aquele período em que ela estiver afastada. E também analisar caso a caso. Não é regra geral. Tá com isso? Afasta. Não. É sentar e conversar antes para poder dar segurança para o trabalhador. Continuando. Regina, porque eu acho que esse é um momento, assim, essa questão, e é tão séria, que acontece muito nas reuniões mediúnicas. Será que alguém gostaria de falar não? Eu acho que acontece isso muito. Sim. Esse afastamento, para afastar alguém de uma reunião mediúnica, é muito sério, porque a pessoa que vai ser afastada, ela não aceita muitas vezes, não é? Ela acha que não, que é perseguição, é um punhado de coisas, não só ela, como também, às vezes, alguém do grupo, se não for uma coisa muito bem conduzida, uma situação muito bem conduzida, bem clara, então vai dar um pensamento a todos, que é uma perseguição pessoal, e é muito sério isso, e não pode deixar de ter esse afastamento, porque às vezes se encaminha a pessoa, né, vai conversar com ela, explica a situação, não vai aceitar, principalmente se ela estiver envolvida numa fascinação, num processo obsessivo, ela não vai aceitar. E vai gerar um desconforto, é muita oração para o grupo, porque senão vai pegar todos, né? A Virgínia levantou a mão, né? Sim, é importante que todos falem, porque nós colocamos aqui nesse material, nós pegamos a reunião mediúnica inteira, mas colocamos aqui principalmente aqueles pontos que foram levantados pela região. E aí está todo mundo silencioso. Fala, Virgínia. O que nós pensamos em fazer e fazemos é tomarmos cuidado com a quem nós convidamos para participar desse grupo. Porque, às vezes, a gente coloca qualquer pessoa sem tentar uma aproximação, um conhecimento, um vínculo mais afetivo, sem conhecer a pessoa, que vai culminar obrigatoriamente num afastamento futuro. Então, eu acredito que se nós tivermos o cuidado na admissão de companheiros nos grupos mediúnicos, provavelmente vai facilitar esse momento. Agora, que esse momento seja sempre muito bem pensado, muito bem trabalhado, cuidadosamente e em particular. É importante isso, porque às vezes o irmãozinho, por conta de uma obsessão, está com aquele comportamento, não é? E foi o que a Regina falou, jamais fechar as portas da casa
para aquele irmãozinho. Mas é ponto fundamental a gente se conhecer, nós, grupos mediúnicos, nós, integrantes, nos conhecermos para que possamos ter a liberdade dessa conversação sem causar mágoas, sem ferir suscetibilidades. É uma tarefa difícil. Ô, Regina. Só um minutinho, quem é que está falando? Ludmila. Ludmila, só um minutinho. É lembrar, né, Virgínia, que é mais complicado a gente desconvidar do que a gente convidar. Só que, às vezes, a pessoa já está no grupo e aí ela apresenta esses problemas e a gente tem que resolver. Sim, sim. E, às vezes, é necessário desvincular o trabalhador para que você não perca o grupo. Perfeitamente. Mas como isso vai ser feito, é a questão.